Você lembra quando falaram que os analistas e cientistas de dados iriam sumir porque a inteligência artificial faria todo o trabalho sozinha? Pois é, o hype passou e a realidade bateu na porta. E o mercado de dados voltou com tudo, mesmo com a inteligência artificial cada vez mais avançada. Mas agora com uma grande diferença. Nos últimos 2 anos tentaram te vender uma mentira de que especialistas em prompt ou profissionais de inteligência artificial seriam a profissão do futuro. Spoiler, não é. E nesse vídeo eu vou explicar por que quem apostou tudo em apenas saber inteligência artificial está ficando para trás, enquanto profissionais de dados tradicionais que agora utilizam IA no seu dia a dia estão mais valorizados do que nunca. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou Data Manager aqui nos Estados Unidos de uma multinacional, trabalho com dados aí há mais de 15 anos, pelo menos. Tenho a minha formação de analista de dados, onde eu te levo do zero à primeira vaga em análise de dados, e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso mercado, sem mentira, sem historinha, sem sensacionalismo, sem causar pânico em você para te vender um cursinho no final. A ideia aqui é que você saia muito bem informado e tome suas próprias decisões, entenda a realidade do nosso mercado de análise de dados, que foi fortemente impactado pela inteligência artificial, mas já está voltando ao seu eixo normal. Então, vamos para o vídeo. Galera, e para quem me acompanha aqui, sabe, porque eu falo para vocês que as pessoas estão vendendo a IA como uma solução, como uma profissão para quem quer mudar de vida, entende? E a IA, ela é uma ferramenta que você vai utilizar para potencializar o seu conhecimento. Se o seu conhecimento é zero, ela vai levar a potência a zero, ou seja, o resultado vai ser zero também. E se você tem muito conhecimento, ela também vai potencializar esse muito conhecimento que você já tem. Como que ela vai potencializar, Bruce? Eu vou dar alguns exemplos. No caso de você conversar com a IA para você extrair insights, você vai fazer melhores perguntas para ela, porque você já vem com uma bagagem, uma experiência de mercado que você adquiriu, assim como eu, de forma tradicional, no mercado tradicional, trabalhando numa fábrica, num escritório, trabalhando para você mesmo aí da sua casa. E a outra forma é simplesmente quando você começa a utilizar a inteligência artificial para automatizar coisas que você demorava muito tempo para fazer, ou para redução de custos também. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho a minha empresa de treinamento, onde eu ofereço a formação, analista de dados, tenho os meus treinamentos, ensino inteligência artificial, SQL, Power BI, Python, Machine Learning, coisa e tal, para deixar você preparado para o mercado de trabalho. Porém, eu tinha uma dificuldade em juntar todas as minhas informações. Gente, eu sou analista de dados e eu tinha informações de diversos sistemas de pagamentos, diversas escolas que eu já trabalhei com a QIFI, com a Hotmart, com a Curseduca, gateways de pagamento diferentes, cada um 4 gateways de pagamento pelo menos. Tenho também dados da escola exclusivo, tenho dados de um sistema de e-mail marketing. E eu com essa experiência minha de analista de dados, eu tinha uma certa dificuldade em parar para trabalhar nisso. Eu falava assim, não, eu consigo fazer uma gestão com visão aqui, olhando meus sistemas, coisa e tal. Mas eu sentia uma necessidade de integrar todos eles. E quando eu achava algo que atendia quase tudo que eu precisava, o valor não era algo assim que falasse assim, puxa, vale a pena, entendeu? Então, com a inteligência artificial, eu comecei a criar os meus próprios sistemas. E com a IA, o que eu faço basicamente agora é eu reduzir custos de SaaS que eu pagava. O que é SaaS, pessoal? Que a turma fica falando aí. É Software as a Service. Por exemplo, eu tinha o Notion pago. O que eu fiz? Eu cancelei a assinatura do Notion, que eram $24 por mês, e eu estou fazendo o meu próprio sistema com o Cloud. E o Cloud, mais uma VPS na Hostinger, vai me custar tipo assim, R$30 por mês, entendeu? Então, eu substitui o Notion. Eu tenho um sistema também que faz os cortes aqui automáticos para o YouTube. Ele pega esse vídeo grande meu, corta em vídeos pequenos e faz o post lá. Eu pagava aproximadamente por mês $20 de Opus Clip. Eu estou fazendo esse sistema para mim mesmo
E esse meu sistema vai cortar e vai ter as minhas próprias customizações da forma que eu gosto de cortar os vídeos. Eu estou fazendo isso com inteligência artificial. E o mais importante de todos, pessoal, eu consegui fazer um CRM que conseguisse unir dados da minha escola, do meu sistema de e-mail marketing para vocês, e conseguisse unir dados de todos os gateways de pagamentos e escolas que eu já trabalhei, ou seja, Hotmart, QIFI, Curseduca, Guru Manager, Abacate Pay, Pagar.me e por aí vai. Eu consegui consolidar todo mundo e ver tudo que eu já consegui fazer de vendas nos meus últimos 3 anos trabalhando aqui no digital, nas minhas próprias plataformas. Porque antes disso eu trabalhei 2020 e 2021, até 2022, na verdade, na Udemy, e depois da Udemy eu fui para Hotmart, QIFI, Curseduca e por aí vai, fui evoluindo cada vez mais esse meu ecossistema. Ou seja, com a inteligência artificial, algo que eu não ia pagar para ter, que era o caso dessas ferramentas aí, desses SaaS, que o pessoal fala que você vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário com isso, eu decidi fazer em casa. Agora pensa comigo, se eu conseguir fazer o meu SaaS em casa com a ajuda do Claude, por que eu vou pensar em fazer um SaaS e esse SaaS eu vou oferecer para um monte de gente? Por que esse monte de gente já não pode eles mesmos fazer o próprio SaaS deles, o próprio sistema deles, o próprio ERP deles, para desta forma eles conseguirem usar e ter um custo muito menor do que pagar um SaaS? Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia eu pago R$80 num sistema chamado SPED. Esse sistema chamado SPED recebe dados das minhas plataformas de vendas e emite notas fiscais. Gente, se eu fizer esse sistema em casa e ele emitir as minhas notas fiscais, eu vou gastar menos de R$30 por mês. É que não é a minha prioridade ainda, porque o impacto das outras ferramentas é maior, porque são coisas que eu preciso mais no dia a dia. Mas uma hora eu vou parar de usar esse SPED, porque eu vou fazer em casa a minha solução, porque eu estou fazendo com inteligência artificial. Então, com o mínimo conhecimento que eu tenho de desenvolvimento de sistemas, que eu já fui desenvolvedor, já desenvolvi PHP, já tive sistemas em grandes empresas como a Case New Holland e a Embraco, utilizando meus sistemas até poucos anos atrás, com esse conhecimento de saber que eu preciso de um servidor, de uma configuração mínima de segurança, de um banco de dados, de um domínio, de uma API e de alguns outros pré-requisitos para ter algo saudável de verdade, não uma porcaria que você faz utilizando o Lovable. Com esse conhecimento, gente, eu consigo desenvolver minhas próprias ferramentas. E sim, eu consigo desenvolver ferramentas para outras pessoas também que não têm esse conhecimento mínimo que eu tenho e preferem confiar em mim do que elas mesmas tentarem fazer. Ou seja, elas pedem para eu fazer o vibe coding ao invés delas, porque elas não querem aprender errando, elas querem algo pronto, uma solução rápida e profissional. Então, mas eu não acredito nessa que eu vou criar um SaaS que eu vou oferecer na internet e eu vou ganhar muita grana. Gente, isso aí realmente acredito que possa ter tido um pico, uma onda, mas eu acredito que essa onda já está caindo já, porque as pessoas vão falar assim, meu, se eu posso fazer vibe coding, eu mesmo vou fazer o meu, ou eu vou pagar alguém para fazer exatamente do jeito que eu preciso. Então eu vou fazer um pequeno investimento, porque a pessoa que desenvolve também não custa caro, porque hoje em dia o trabalho de mão de obra caiu muito com o Cloud. Então eu vou pagar alguém, vai ser praticamente o valor de uma consultoria, uma mentoria, que vai desenvolver customizado de acordo com as minhas necessidades e vai colocar no ar a minha solução personalizada. E por que eu estou falando com vocês tudo isso aproximadamente 10 minutos já de vídeo? Para que você entenda uma coisa, a IA foi um hype, os profissionais continuam sendo necessários, você vai precisar continuar a usar o seu conhecimento. Esse final de semana eu estava falando com um amigo meu, que vai ser o meu mentor, o meu consultor em YouTube aqui, e a gente estava falando sobre usar a inteligência artificial, e a gente falou o mesmo ponto. Eu falei para ele assim, Isaías Sancha, falei, cara, se eu realmente precisasse ou resolvesse tudo só com inteligência artificial, a gente não estava tendo esse bate-papo aqui. Eu não ia te pagar essa grana de mentoria, de consultoria,
eu ia continuar pagando apenas os meus $20 por mês do Cloud, que é o plano que eu tenho. E ele falou assim, Bruce, eu concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. E, gente, por que eu falo isso para vocês? É porque, basicamente, a inteligência artificial, ela ajuda você, mas ela ajuda você a potencializar o seu conhecimento. Ela não ajuda você a potencializar nada. 0 elevado à potência é 0 também, gente. Não adianta você multiplicar 0 por qualquer coisa, que o valor vai ser sempre 0. Então, você precisa continuar aprendendo, gente, para potencializar o que você aprendeu. E como que você aprende análise de dados para entrar no mercado de dados hoje em dia? Bom, basicamente você vai aprender o básico, o mínimo de inteligência artificial para você utilizar a IA durante as próximas etapas da sua formação de analista de dados. Depois disso, você vai aprender SQL. Com SQL, gente, não tem como fugir de SQL. Se você não sabe escrever um código de SQL, esqueça. Você não vai saber nem como pedir para a inteligência artificial fazer algo para você, ou quando você pedir, você não vai saber se a IA fez algo correto para você, porque você não entende o mínimo, que é saber como funciona uma estrutura de tabelas, relacionamento, star schema, tipo de dados, campos, linhas e por aí vai. Eu mesmo estava fazendo esse meu sistema e a IA criou uma coluna calculada para mim, onde era um campo dinâmico, onde sempre existia algo mudando ali, ou seja, ela colocou um campo fixo ali, uma coluna calculada, e os dados iam continuar atualizando, e essa coluna não ia ser atualizada. Eu falei, IA, você fez errado, aqui devia ser uma medida, ou seja, você calcula na hora de exibir, você vai lá e calcula todos aqueles dados de novo. E aí ela falou assim, Bruce, você tem razão, eu errei nisso. E claro, gente, e muitos outros erros que eu fico pensando assim, será que as pessoas estão preparadas mesmo para utilizar a IA sem conhecer nada técnico? Quem não é técnico, como por exemplo o Wendel de Carvalho, ele fala assim, olha, faça aqui um negócio para controlar suas calorias. Eu vi um anúncio dele, é horrível. Você vai lá, faz em 20 minutos e cobra R$90 por mês de cada pessoa, sabe? E era um cara que esses dias estava vendendo coisa de autoconfiança. E do nada ele migrou para a IA e está falando um monte de groselha na internet. E não é só ele. Outros caras como Ladeira e um monte de gente respeitada no mercado de marketing digital que já está esgotado, eles estão vendo na inteligência artificial uma forma de tirar mais dinheiro de você. Tenho certeza que um monte de gente que está vendo esse meu vídeo aqui, eu vejo do digital. Um monte de gestor de tráfego vem falar comigo, um monte de estrategista, um monte de gente do marketing digital que infelizmente não deu certo. Eles estão vindo falar comigo para migrar para dados, porque dados é uma carreira sólida, gente. Não é uma carreira de ondinha, é uma carreira sólida que você consegue, com o conhecimento adquirido lá na minha formação, estar totalmente qualificado para ocupar uma vaga de analista de dados júnior, onde você começa ganhando no mínimo R$3.500. Ou seja, você investe menos de R$1.000, estuda de 3 a 6 meses, vai para o mercado e na sua primeira oportunidade você já começa a ter retorno sobre esse investimento de tempo e dinheiro que você fez para adquirir essa formação de analista de dados. Ou seja, gente, é muito barato, mas tem um pulo do gato aqui, que você vai precisar estudar muito também, porque não existe botão do Homer. Você viu o trabalho do Homer? Ele basicamente chega, aperta um botão e é o trabalho dele do dia inteiro. Essas pessoas que venderam curso de marketing digital e agora vendem inteligência artificial para você, vendem a mesma coisa. A sensação de que você vai chegar na sua casa, vai acordar, vai sentar no seu escritório, apertar um botão e vai ser o trabalho do Homer lá. O dia inteiro ali está pago já, depois você apertou um botão. É o que o Wendel de Carvalho tenta passar para você ali, ó. No software para controlar calorias que ele fez, coisa e tal, virou um aplicativo em 20 minutos, entendeu, gente? Fora isso, eu estou vendo outras pessoas também que cansaram de usar Lovable e viram que não é uma solução profissional. Viram que é algo amador, que não é algo escalável. Entenderam o que eu quero dizer para vocês? Então, você precisa começar a utilizar a inteligência artificial como ferramenta e não como algo que vai mudar a sua vida. Você vai adicionar a inteligência artificial no seu dia a dia,
e vai incluir ela junto com o conhecimento que você tem adquirido na formação de analista de dados. Então, depois do SQL, você vai aprender o Power BI. O Power BI, gente, não vai morrer. O Power BI vai continuar sendo utilizado por grandes empresas que podem e gostam de pagar por esse serviço da Microsoft. Agora, empresas como a minha, que não ia pagar o $11 por funcionário por mês, essas não iam usar o Power BI mesmo. Essas vão utilizar a inteligência artificial para fazer os seus dashboards, as suas análises, os seus relatórios e por aí vai. Ou seja, a IA, ela está ocupando um mercado que não existia. Não existia um mercado bom para pequenas e médias empresas para você ter relatórios confiáveis com inteligência artificial. Não existia isso, porque as ferramentas que existiam no mercado, elas custavam muito para uma empresa pequena igual a minha, $11 por funcionário por mês. Então, é muito para uma empresa pequena igual a minha, porque você fala assim, não uso tanto assim a ponto de precisar pagar tudo isso. Então, vou fazer aqui os meus relatórios, conecto com a minha API, puxo um Python, faço umas análises, por aí vai. Gente, eu sou analista de dados e eu fazia dessa forma, eu não tinha dashboards para mim. Agora eu tenho dashboards que conectam todas as bases, por aí vai. Porque ficou barato, ficou acessível, ficou rápido de fazer. Não tem burocracia, entendeu? Agora, na empresa que eu trabalho, uma multinacional com mais de 60 mil funcionários no mundo todo. Gente, essa empresa, ela não está pensando em tirar o Power BI para colocar IA para todo mundo. Pelo contrário, ela vai continuar usando o Power BI e está utilizando a inteligência artificial para potencializar o resultado dessas pessoas, onde você não tinha uma solução como o Power BI, ou o Power BI não conseguia atender, ou a pessoa não era boa de Python, por exemplo, e ela usa a IA para fechar esse gap que ela tinha aí entre uma boa ferramenta e o conhecimento dela. Então ela usa o conhecimento dela com o IA agora, e ela consegue fechar esse gap resolvendo problemas reais do dia a dia. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a IA ela veio para potencializar quem já tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você precisa ir buscar esse conhecimento para você potencializar ele com a inteligência artificial. E claro, depois do SQL, do Power BI, da IA em todas essas etapas, você precisa também desenvolver um bom portfólio. E para isso, gente, para isso, quem é aluno meu está curtindo pra caramba o meu novo módulo, o meu novo workshop que eu fiz de desenvolvendo o seu portfólio com inteligência artificial, onde a principal dificuldade das pessoas era encontrar uma forma delas encontrar um problema para resolver. Elas não conseguiam, elas travavam em resolver problema. Então, o que eu fiz? Eu criei 10 problemas usando a inteligência artificial. Eu validei todos esses problemas. São problemas de intermediário para avançado para você resolver, como se fosse o seu chefe chegando e falando assim: ô Lindomar, você está indo muito bem, já que você está indo muito bem, eu quero que você resolva um problema. Acabei de vir de uma reunião lá do comitê executivo e eles me perguntaram por que essa regional não está vendendo tão bem quanto no ano passado. Eu preciso explicar para eles. E nesse trabalho, nesse portfólio, eu ensino basicamente você desenvolver tudo isso, desde as queries de SQL, depois o desenvolvimento no Power BI, a documentação, o post no LinkedIn e até um script se você quiser apresentar isso com um vídeo. Então ficou muito mais fácil você desenvolver o seu portfólio, porque com a IA você vai utilizar o conhecimento que você desenvolveu durante a formação para potencializar isso e você ter um portfólio muito mais rápido. Gente, teve um portfólio, você entende, consegue explicar tudo aquilo, você está pronto para ir para o mercado, bater na porta das empresas e abordar eles. Inclusive, se você não sabe como abordar um gestor, assista meu último vídeo, onde eu falo de uma experiência que eu tive recente aqui nos Estados Unidos, onde eu abordei o gestor e utilizei a inteligência artificial em cada etapa do meu processo, desde abordar o gestor, criar uma estratégia, validei tudo com a inteligência artificial, discuti tudo com a inteligência artificial e depois até falei com o meu chefe sobre a minha aplicação nessa vaga. Também elaborei a conversa usando a inteligência artificial para potencializar o meu conhecimento, a ideia que eu já tinha de estratégia para fazer
todo esse processo. Então, gente, a IA, ela é uma ferramenta que você precisa adicionar no seu dia a dia, mas ela não está resolvendo a sua vida. Ela não é uma profissão, beleza? Então, fique com isso na mente, comente aqui o que você acha do que eu estou falando aqui, se é groselha, se faz sentido, se não faz sentido. Mas, ó, se for comentar com dorzinha no coração, olha para o mercado primeiro, presta atenção no que a NVIDIA falou sobre a IA ser mais cara do que pessoas, no que a Ford fez recontratando 300 engenheiros, no que muitas empresas estão fazendo recontratando pessoas ou simplesmente utilizando a IA para potencializar o conhecimento das pessoas que já trabalham com elas, beleza? Então, meu muito obrigado, até a próxima, valeu, até mais, tchau, tchau!